Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor. Hoje eu vou falar sobre dores na lombar. Você tem dor na lombar? Você sabe por que a sua lombar dói? Eu vou te contar. E é muito simples. Ela dói por apenas dois motivos. Ou ela tem curvas demais, ou ela tem curvas de menos. Eu vou te explicar isso agora, fica até o final do vídeo, já compartilha aí com quem você sabe que tem a lombar podre. E vamos nessa. Essa estrutura aqui, ó, é só a lombar. Deixa eu começar contando uma história para você do Mário. Eu dei aula para um cara que chamava Mário, ex-engenheiro da Fit, morava lá em Ouro Preto, pegava o carro todo dia para ir lá na fábrica da Fit, que é aqui em Betim. Então ele passava 2 horas dirigindo para ir, 8 horas de trabalho em pé, 100% em pé, andando para lá e para cá, 2 horas de carro para voltar. E o Mário reclamava de dor nas costas pra caramba. Então ele reclamava de dor na cervical, ele reclamava de dor na lombar e reclamava muito, tipo uma dor limitante que incomodava o tempo inteiro. E aí um belo dia eu conheci o Mário, ele, nossa, tô precisando aí melhorar minha lombar, quero fazer um treino com você. Quando eu olhei pro Mário, de cara, só de olhar pra ele, eu já vi qual que era o problema. O Mário era desse jeito aqui, ó, assim. Ó, pra você ver como é que ele era, ó. Ele era desse jeito aqui, ó, pescoço pra frente, a bunda pra dentro. Então a lombar dele perdeu todas as curvaturas fisiológicas que a gente chama. Essa é a estrutura da lombar, ó. Essa aqui, ó. Ela tem 3 curvas e ela precisa ter essas 3 curvas. Ela não pode ser de outra forma. Então ela tem essa aqui na lombar. Essa é a lombar, que se chama lordose. Presta atenção. Ela tem essa aqui, ó, no peito, que é essa aqui, ó, que se chama cifose, que é essa curva do tronco. E ela tem uma curva aqui, ó, no pescoço, que se chama cervical, que é no pescoço. O que é importante você saber aqui? Ó? Ela precisa da curva. A lombar recebe carga aqui assim, ó, o tempo inteiro, ó. O tempo inteiro. Você está em pé, você está sentado, tem a força da gravidade te amassando aqui, ó, o tempo inteiro. Então ela sustenta seu peso, ela sustenta a estrutura do seu corpo. E essas curvas, 1, 2, 3, elas funcionam como molas de absorção de impacto. Agora eu quero que você pense num carro que não tem amortecedor. Se um carro não tem amortecedor, todo pneu, todo buraco que o cara passa, ele estraga o carro, porque o carro bate toda hora. O carro não tem a capacidade de amortecer o impacto. O carro não tem a capacidade de amortecer a pressão que ele toma ali o dia inteiro. E a lombar, ela é feita para isso. Então o que acontece? Se essa curva aqui aumenta, essa aqui aumenta, e essa curva aqui, ó, aumenta, você já passa a não ter mais esses amortecedores funcionando. Então basta apenas uma delas aumentar para você sentir as dores na lombar. Então hoje eu vou te falar sobre a função que a lombar tem, que é essa função de amortecimento, amortecer o impacto, funciona como uma mola. E ela perde essa função toda vez que essas curvaturas aqui, ó, elas se perdem. Ah, Pajé, então como que faz para essas curvaturas aqui, ó, não se perderem, para elas se manterem normais, né? Primeiro eu vou te falar por que elas se perdem. Primeira coisa, postura errada ou muito tempo fazendo só aquele movimento o dia inteiro. Então, por exemplo, um cara que é motorista, meu pai aí, o Du, que é motorista, ele fica sentado muito tempo, né? Então essa coluna dele aqui, ó, acontece 2 coisas. Ou ela fica muito em C, ou ela, olha pra você ver que doideira, tem outra forma de doer as costas, ela fica reta. Entendeu? Então, se ela aumenta demais, isso aqui quando a pessoa tá barriguda, quando a barriga cresce, ela faz assim, ó. Então essa curva aumenta muito. Faz esse exame de consciência aqui agora. Você é daquela pessoa que anda com a bunda para dentro assim, ó, bunda para dentro? Significa que a sua lombar tá muito aumentada. Toda vez que a barriga cresce demais, o
o peso da barriga puxa a lombar para frente e essa curva aumenta, você fica assim. Pelo contrário, quando você fica ou em pé demais, ou você trabalha com as costas assim, travado o tempo inteiro, essa curva aqui, ó, ela fica reta. E qualquer uma das duas formas de modificação é o principal para você começar a sentir dor na lombar, certo? E aí, por isso que a gente precisa evitar que essas curvas aqui mudem. Como é que a gente evita isso? Ah, Pajé, mas eu trabalho de motorista e não tem como eu evitar isso. Cara, enquanto você está trabalhando, não tem como. Só que tem como você ficar mais forte e mais preparado para o seu corpo aguentar essa sua jornada de trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro sentado. A única hora que eu levanto é para vir dar essa aula aqui. Ó. Levanto, dou a aula, vou ali e sento de novo na minha cadeira. Então, se eu ficar jogadão de qualquer jeito, ou se eu esquecer que eu preciso treinar abdômen, fortalecer o glúteo, a minha lombar vai pro saco. Entendeu? Eu vou começar a sentir dor nas costas. E olha que interessante, eu tô dentro do peso, eu sou um cara saudável, treino todo dia, e o dia que eu passo mais de 8 horas por dia sentado nessa cadeira, eu ainda tenho um incômodozinho na lombar. Ou seja, esse incômodo vai acontecer até com quem é saudável. Agora imagina com quem não se preocupa com isso, com quem não tá nem aí para isso, entendeu? O cara vai viver o resto da vida dele com dor nas costas. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você é capaz de me responder. Qual que é a sensação mais poderosa do mundo? Qual que é a melhor sensação do mundo? Vou te dar 1, 2, 3 segundos para você pensar. Não adivinhou, né? A sensação mais poderosa do mundo é o alívio da dor. Lembra do Mário, que eu contei a história dele? Eu precisei de 3 meses para consertar as costas do Mário. O Mário era igual uma tábua reta assim. A coluna dele não tinha curvatura, ele era reto, ele era retão assim. Só tinha essa do pescoço que ele ficava assim. Então por isso que ele tinha muita dor no pescoço. O que eu precisei fazer com o Mário? Precisei devolver essas curvaturas aqui para ele. A coluna dele era assim, ó. Era assim e chegava aqui no pescoço, ela fazia assim, ó. Olha o pescoço dele como é que era. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei devolver a curvatura normal do pescoço dele, a curvatura do tronco dele e a curvatura da lombar dele. Como que eu fiz isso? Vou trazer uma aula, se você está gostando dessa aula, escreve aí. Como resolver a lombar. Eu vou trazer uma aula só com os exercícios para resolver isso. Porque a gente resolve de algumas formas. Primeiro, a gente precisa trabalhar mobilidade de tronco, de quadril, precisa trabalhar força de abdômen. Pensa que a barriga do cara está aqui, ó. Essa aqui é a barriga do cara. Se a barriga é muito grande, o abdômen dele aqui está relaxado. Aí ele aumenta essa curva aqui, ó, da lombar. Então, aqui, ó, barrigão, o cara relaxa, pum, aumentou a curva. Ou se não, já viu mulher que trabalha de salto alto o dia inteiro? Só dela colocar o salto alto, ela já aqui, ó, empina o bumbum, a lombar aqui, ó, aumenta a curvinha e começa a dor na lombar. Então, se você quiser saber, ó, qual que é o seu problema, se é curva demais ou se é curva de menos, você pode encostar na parede nesse momento, encosta o calcanhar na parede, encosta o bumbum na parede, encosta as costas na parede, cabeça na parede, e se a sua mão aqui, ó, passar muito direto aqui na lombar, ó, é sinal que você tem a curva mais aumentada. Se a sua mão nem entra, é sinal que a sua lombar é muito reta. Então, a gente precisa resolver esse problema. Esse problema só se resolve depois que você identifica ele. Muita gente sofre tanto com a lombar, aquela sensação de queimação. Sabe que você fica com, ó, tem duas formas de sentir muita dor na lombar. A primeira, quando a sua lombar fica queimando muito, isso significa que essa curvatura aqui está maior, está em C, porque aí, ó, a barriga puxa para frente, a lombar fica contraída, aumenta a curva e o músculo fica trabalhando muito forte o tempo inteiro. É como se você ficasse aqui, ó, fazendo força com essa lombar, ó, o tempo inteiro. Ó. Presta atenção. O que é uma contração do músculo? Olha para cá, ó, bíceps. Quando eu faço assim, ó, faço força, esse músculo está contraindo. As fibras do músculo, pum, se juntam aqui. Ó. Se a sua lombar está com essa curvatura aqui aumentada,
os músculos da lombar ficam assim, ó, contraídos o dia inteiro. E aí não tem como. Aí não tem quem aguenta. Fica queimando demais. Fica com aquela sensação assim que você precisa dar uma esticada nela, dar uma aliviada nela. Só que só alongar não resolve o problema da lombar. Tem mais coisa aí. Tem que fortalecer abdômen, tem que fortalecer glúteo, porque o glúteo está desligado. Tem que trabalhar mobilidade, rigidez de quadril. Então, não é tão difícil, certo? Mas também não é tão simples igual todo mundo pensa. Por isso que não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu lembro que o meu pai travava. Tem muito tempo que ele não trava as costas. Às vezes ele vai pegar um peso, vai fazer um movimento assim, pá, subiu, travou a lombar. Isso aí pode ser outro motivo, que a lombar é cheia de disco. Assim, ó, a lombar é cheia de disquinho, assim, ó. Dentro desse disco, quer dizer, isso aqui é vértebra, ossinho. No meio dessas vértebras tem um disco, que é um disco que chama disco pulposo. É meio que uma gelatinazinha, onde passa por dentro dele, assim, esqueci o nome delas, a coluna vertebral. E aí esse disco, quando ele vai para as extremidades, quando um osso aqui, ó, um osso, pensa que o vermelhinho aqui é o disco, e aí tem um osso em cima do outro. Quando esses dois ossinhos pinçam o disco, aí você sente aquela sensação de fisgada na lombar. E esse é o princípio da hérnia de disco. Que a hérnia é consolidada quando esse disco aqui, ó, ele vai para a extremidade e aí esses ossinhos aqui, ó, pinça o disco. Ou esse disco que sai, pinça os nervinhos da coluna que passa aqui por trás dela. E aí vira uma hérnia de disco. Só que tudo começa quando essas curvas da lombar diminui ou aumenta muito. Agora eu quero que você pense aí no seu caso. A sua lombar, você acha que está com curva demais ou está reta demais? Comenta aí para mim o que você acha. Porque cada uma dessas duas coisas tem um tipo de solução diferente. Mas o problema é o mesmo. O problema quer dizer que a força que era para ser amortecida aqui, ó, através dessas curvas, que são as molas, não são mais amortecidas, porque não tem curva. Ou tem curva demais. Ó. Tem gente que é assim. Ó. Tem gente que tem a coluna igual um S de sadia. Entendeu? Dá para consertar? Dá para consertar. Só que aí vai gastar uns 2 meses. 2 meses aí de trabalho de exercício, de alongamento, de fortalecimento, de mobilidade. Eu sei consertar isso aí, garotinho. Eu tenho certeza absoluta que qualquer tipo de coluna eu consigo consertar aí em 2, 3 meses. Qualquer tipo de problema que você tenha dá para resolver. O que não pode é você continuar com isso, porque à medida que você vai ficando mais velho, fica tudo mais difícil. Entendeu? É impossível o cara que tem a coluna desse jeito aqui, ó, o cara não sentir dor. Tem cara que tem o ombro aqui para frente, gente que mexe muito no computador, o cara fica assim, ó, o dia inteiro. Aí ele não sabe por que o pescoço dele dói, o cara fica assim, ó, igual um dinossauro. Pô, o corpo foi feito para ficar aqui, ó, posturadão. A postura foi feita para amenizar a pressão que você sofre da gravidade todo dia. A coluna foi feita para ter essas 3 curvaturas aqui, ó, cervical, cifose, que é a do tronco, e lordose, que é a da lombar. Se alguma delas está alterada, é inevitável que comece a doer. Então essas são as causas da dor na lombar, certo? Então eu te ensinei aqui a função da lombar hoje, vamos recapitular para eu poder terminar a aula. Eu te ensinei a função da lombar, que é amortecer, e aqui não é só a lombar, é a coluna toda. Eu te ensinei que tem que evitar que ela seja muito curvada ou muito reta. E também te ensinei a fazer o teste, lembra? Encosta o calcanhar aí na parede, encosta a bunda na parede, encosta aqui as costas na parede, tenta passar a mão aqui, ó. De preferência, pede para alguém tentar colocar a mão, porque só o fato de você fazer assim, ó, para tentar colocar aqui, ó, você já joga o seu ombro para frente, a sua coluna já sai um pouquinho da parede. Então, pede alguém para fazer isso aí, esse teste, ou você mesmo olha no espelho, ó, fica relaxado na frente do espelho, tenta imaginar
como que tá essas curvaturas da sua coluna. E se você quiser a solução, eu sei te ajudar. Beleza? Então, se você chegou aqui nesse vídeo até agora e se você quer a parte 2, escreve aí para mim, eu quero a parte 2, que aí eu vou saber que você quer que eu venha aqui agora e te explique os alongamentos que você vai fazer, o fortalecimento que você vai fazer, porque a gente tem que fortalecer parede do abdômen, parede externa, parede interna, fortalecer glúteo. A maioria das pessoas tem a bunda mole. O que é isso? O glúteo não funciona. O glúteo é uma musculatura gigante que fica aqui no bumbum, que se ele não tem a função dele bem executada, o seu corpo sofre. Então ele é responsável por te manter de pé, por te fazer caminhar com segurança, com a função ali mantida e preservada. Se tá faltando isso aí, a sua lombar tá doendo. E eu sei resolver isso aqui. Então, se você gostou dessa aula, comenta aí para eu fazer a próxima. Se você está afim de não perder tempo, já começar a resolver isso aqui, tem um link aí do meu treino aqui embaixo. Só você clicar, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou te explicar como que eu vou resolver o seu problema. Você pode ficar tranquilo. E é isso, meu truta. PR 27, Papo Reto 27, dores na lombar. Se você chegou aqui até agora, não esquece de compartilhar com o seu parceiro. Forte abraço, sincero e leal. Tamo junto. Fui!